final da década de 20, uma revolução sacudiu o cinema. As câmeras à manivela desapareceram. A senhorita terá a bondade de dizer alguma palavra para eu provar o microfone, sim? Faz favor. Atores consagrados tiveram suas carreiras bruscamente interrompidas. Mais forte, senhorita, por favor. Alô, alô, seu William. A invenção do filme sonoro mudou a história do cinema, provocando uma enorme transformação tecnológica que afetou produtores, diretores, atores e exibidores. O sonoro liquida o cinema europeu, porque eles nem sabiam como é que era o cinema sonoro. Os americanos inventaram e jogaram em cima de todo mundo. O que quer dizer que nossa firma, do dia para a noite, que tinha um material colossal de projetores e filmes, podia quase botar zero ao lado, porque tinha que arranjar fita sonora. Então, um equipamento que custava total no cinema entre 10 a 12 contos de reais, só a tela do sonoro custava 100. Antes dos filmes com o som gravado na própria película, era usado o sistema Vitafone, com o som reproduzido de discos. E foi com um sistema improvisado parecido com este que o diretor Lulu de Barros fez em 29 o primeiro filme sonoro brasileiro. Acabaram-se os otários. O astro era Genésio Arruda, um precursor de Mazzaropi. Sabemos que o filme era uma comédia num estilo bem popular, mas os discos com o som do filme se perderam. Enquanto nos Estados Unidos o cinema sonoro começou com um cantor de jazz, no Brasil, um dos primeiros filmes sonoros apresentava a dupla caipira Alvarenga e Ranchinho. Boa noite, meus senhores, acabemos de chegar. Boa noite, meus senhores, acabemos de chegar. Uai, uai, acabemos de chegar. Quem tiver coração triste, apronte pra alegrar. Fazer filmes sonoros era caro e complicado. E no início foi pequena produção. Em 35, o veterano Vitório Capelaro realizou em São Paulo este musical, Fazendo Fita. Vários números são paródias dos sucessos de Hollywood. Gosto tanto do duelo de rolô. De todo o filme só sobraram estas cenas do trailer. Tem que brincar. A lua no céu também quer brincar. A lua no céu. Nos letreiros, já vemos o humor debochado e despretensioso que mais tarde seria a marca da chanchada. No Rio, um homem tentava pela primeira vez realizar o sonho do cinema industrial no Brasil. O diretor e jornalista Adhemar Gonzaga fundava a Cinédia. Onde hoje existe esta fábrica de produtos químicos, Gonzaga começou a construir em 30 amplos estúdios para os quais importou os equipamentos mais modernos que existiam na época. Gonzaga queria fazer uma indústria como em Hollywood e investiu tudo que tinha na Cinédia. A Cinédia iria dominar a produção de cinema no Brasil nos anos 30. A primeira câmera para cinema falado, saída dos Estados Unidos, veio para a Cinédia. A câmera tinha a numeração anterior à do Samuel Goldwyn. A máquina de revelar automática veio pelo Marco Ferrer. Veio da Multiplex. Era Multiplex, veio da Debris, França. Também a primeira máquina exportada da França. Ele gostava das coisas modernas, ele queria realmente fazer um cinema industrial. A preocupação dele era ter bases industriais. Em 33, a Cinédia produziu e Humberto Mauro dirigiu Ganga Bruta, que muitos consideram a melhor obra de Mauro. Uma história de amor com uma forte carga erótica. Para o papel principal, Mauro queria uma adolescente e escolheu uma menina de 16 anos, Jandira Berhard.
E ele me perguntou se eu queria conhecer um estúdio de cinema. Eu disse que queria. E fomos um domingo até lá. Chegando lá, eu vi o estúdio todo, fiquei encantada com aquilo tudo. E quando eu me despedi, Humberto Mauro disse, você vai ser a estrela do próximo filme, Ganga Bruta. Eu disse, mas eu não posso, eu não sou artista, eu nunca aprendi arte dramática nem nada, como é que eu vou fazer? Não se incomode, você vai ser a estrela do filme. Eu fui para casa naquele dia, eu não dormi mais. Depois começaram a me tirar muitas fotografias e eu guardava as fotografias debaixo do travesseiro. Eu acordava de noite e ficava folheando as revistas, Cinearte, não sei o que lá, encantada com o cinema. Com o sugestivo nome de Déia Selva, Jandira entrou para o cinema fazendo uma personagem inocente e sensual. Ganga Bruta não foi rentável e a Cinédia se voltou para um novo filão, o Carnaval. Nos anos 30, o rádio já tinha seus primeiros ídolos. E foi com eles que a Cinédia produziu em 36 Alô, Alô, Carnaval, um dos nossos mais famosos musicais. Mandaram beijos e abraços, pagaram chope pra mim. Quem canta aqui é Almirante, que vai convidar para a cena Lamartine Babo. Lamartine não era cantor, mas foi um dos grandes compositores de marchinhas e figura querida da boemia carioca. Quem vê a minha figura diz que eu sou assim, assim. A minha caricatura deve ter raiva de mim. Com o sucesso de Alô, Alô, Carnaval, Gonzaga deu um passo mais ambicioso e realizou Bonequinha de Seda, um filme extremamente bem acabado. Os cenários eram caros, usando até maquetes, os recursos técnicos sofisticados. Também tinha muito romance e música bem ao estilo de Hollywood. Bonequinha de Seda fez um enorme sucesso. O filme ficou 5 semanas em cartaz, no Cinema Palácio. O trânsito, atrapalhou o trânsito, o bonde não podia passar de tanta gente e só saiu por imposição estrangeira, porque 5 semanas em cartaz atrasou toda a produção estrangeira da época. Outras produtoras também se sentiram atraídas pelo rentável filão carnavalesco. Em Banana da Terra, baseado no roteiro de Braguinha, temos uma das raras aparições que restam de Carmen Miranda no cinema brasileiro. Aqui, ela canta O Que é que a Baiana Tem, acompanhada pelo Bando da Lua. O que é que a Baiana tem? O que é que a Baiana tem? O que é que a Baiana tem? Tem tudo de seda, tem pano da costa, tem saia engomada, tem bata rendada, tem. Foi neste número que ela apareceu pela primeira vez de baiana. Assim, Carmen cantou empresário americano que a levou para Hollywood e a consagração internacional. Outra figura-chave da Cinédia foi Lulu de Barros. Com estudos de pintura e cinema feitos na França, Lulu fazia de tudo no cinema. Era diretor, produtor, cenógrafo, montador e ator. Durante 50 anos, foi o modelo de cineasta para o Brasil. Fez quase todos os seus filmes com orçamento baixíssimo, usando uma linguagem simplificada ao máximo. Chegou a filmar um filme em apenas 7 dias. Mesmo assim, muitos filmes de Lulu eram muito bons. Um deles, produzido pela Cinédia em 37, foi O Samba da Vida. No piano, quem canta é a atriz Heloísa Helena. Da vida que marca o compasso é o coração e ninguém desobedece a marcação. No samba da vida, o amor é a melodia que o coração compôs pra se cantar com alegria. E foi nesse filme que pela primeira vez se fez um playback. E eu que fiz esse playback.
porque a orquestra custava muito cara. Então o Adhemar perguntou para mim, você seria capaz de cantar junto com a música? Eu disse, vamos tentar. E tentamos e deu certo. Então dali em diante se gravou toda a parte musical em playback. Mas quem fez o primeiro playback do Brasil foi eu. Lulu de Barros contribuiu para a continuidade da produção da Cinédia com comédias de costumes e, principalmente, musicais carnavalescos como Berlim na Batucada. Esses musicais foram a maneira mais simples e econômica de enfrentar a complexidade técnica que surgiu com a chegada do cinema sonoro. Lulu continuou filmando até passar dos 80 anos. Mais do que nenhum outro, ele soube se adaptar a difíceis condições de produção. Usando pouco negativo, quase não repetindo a filmagem das cenas, fazendo a montagem do filme no próprio negativo, Lulu de Barros fez mais de 100 filmes. Sua carreira foi das mais longas e produtivas do cinema brasileiro. No próximo segmento, a fascinante trajetória de Carmen Santos, de atriz a produtora. E o épico de Humberto Mauro, O Descobrimento do Brasil. Estes são os olhos de Carmen Santos, filmados por Mário Peixoto em Limite. Carmen Santos foi a grande dama do cinema brasileiro na década de 30. Maria do Carmo dos Santos Gonçalves, portuguesa de Vila Flor, foi operária e balconista. Com 16 anos, 47 quilos e 1,57 m de altura, ela estreou num filme que nunca foi exibido comercialmente e declarou: em casa e mesmo na rua, represento a todo instante. Meus pais têm pena. Mal sabem eles que sigo o meu destino, que nasci para o cinema e de mais nada quero saber. Livre, dinâmica, montava a cavalo, remava, dirigia automóvel, fazia tudo fora dos padrões da época. Seu primeiro papel importante foi em Sangue Mineiro, de Humberto Mauro, onde ela faz o papel da moça desprezada. Em 1931, Carmen decidiu produzir ela mesma este filme, onde ela seria também a grande estrela. Onde a Terra Acaba, dirigido por Mário Peixoto, que já dirigira Carmen em Limite. O filme contava a história de uma escritora rica e sofisticada que vai para uma ilha escrever o seu romance e se apaixona por um morador do lugar. Quem bancou o filme e mais tarde financiaria outros projetos de Carmen foi seu marido industrial Antônio Seabra, com quem ela teve 2 filhos e viveu toda a vida. Mas Onde a Terra Acaba não teve um final feliz. Carmen e Mário Peixoto se desentenderam. O trabalho foi interrompido e o filme ficou inacabado. Em 1933, Carmen resolveu entrar com tudo no cinema. Apoiada pelo marido, fundou a Brasil Vita Filmes e construiu um grande e bem equipado estúdio, onde hoje funcionam os estúdios da Herbert Richards. Favela dos Meus Amores e Cidade Mulher, os 2 primeiros filmes da produtora, dirigidos por Humberto Mauro, foram perdidos no incêndio. A sobrevivência da Brasil Vita Filmes era difícil, porque Carmen se recusava a fazer documentário. Ali se fazia apenas ficção. Em 40, Carmen Santos e Humberto Mauro voltam a trabalhar juntos em Argila. A iluminação de Edgar Brasil é um dos pontos altos do filme. Mais uma vez, Carmen faz o papel de uma milionária, uma patrona das artes, que dessa vez se apaixona por um ceramista talentoso e pobre. Nesta cena, a milionária impulsiva seduz o artesão. O que é, Gilberto? Nada. O que você está fazendo? Um vaso, ó.
Carmen interferia em cada detalhe da produção. Mulher feita, com cartaz extraordinário, uma força muito grande, ela que escolhia a roupa, ela que escolhia tudo, eu me lembro até sapato, ela que escolhia, ela abriu assim um guarda-roupa assim, para escolher a roupa que eu deveria usar, né? Eu fazia a menina, a jovenzinha, ingenuazinha, e ela fazia a mulher sedutora, a Carmen dos dias de hoje, né? Um dos melhores momentos do filme é esta festa junina. Aqui o diretor do filme, Humberto Mauro, aparece como figurante junto da fogueira. Quase 50 anos depois, mostramos a Lídia Matos estas cenas. Aí estou eu, olhando o balão. Ei, que saudade desse tempo, bonitinho. Entre essa apresentação de hoje, da história do cinema, e que a gente está vendo aqui, vai uma vida grande, vai uma existência grande, que a emoção perturba a fala. Mas foi bom, foi válido. Foi bom. Em Argila, Carmen e Mauro estão sob a influência do folclorista Roquete Pinto. A preocupação em valorizar o artesanato nacional deu ao filme um tom grandiloquente e Argila não fez sucesso. Depois de Argila, Carmen se dedica ao projeto mais ambicioso de sua vida. A Inconfidência Mineira mostra o idealismo e a paixão de Carmen ao fazer cinema. Quase 10 anos de pesquisa e preparação resultaram numa grande produção, com cenários construídos, figurinos minuciosamente elaborados e cenas com centenas de figurantes. As filmagens duraram 2 anos em São João del Rei e nos estúdios do Rio. Quando finalmente foi lançado, Inconfidência Mineira foi um fracasso de bilheteria. Carmen Santos era uma mulher fascinante, aquela outra idealista também que viveu para o cinema. Ela tinha aquele estúdio, não é? Brasil Vita Filmes, era uma mulher lindíssima, muito charmosa, não era uma mulher culta, mas era uma mulher que tinha uma vivência muito grande, ela tinha um pique muito grande. Ela conversava sobre qualquer assunto, ela até falava um português assim, meio errado. Ela dizia, ela era portuguesa, ela veio para o Brasil pequeno. Ela tinha um ligeiro sotaque que dava um charme enorme para ela. Mas era uma mulher tão bonita, tão interessante. E o amor que ela tinha pelo cinema, que ela podia ter sido uma das milionárias do Brasil, e, no entanto, todo o dinheiro que ela conseguiu, que ela ganhou, ela botou no cinema. A outra superprodução desse período foi O Descobrimento do Brasil, dirigido por Humberto Mauro. O filme foi baseado na carta de Pero Vaz de Caminha e financiado pelo Instituto de Cacau da Bahia. Era uma produção difícil, com cenas de caravelas em alto mar. Os interiores das caravelas eram nos estúdios da Cinédia. E tinha também um grande número de figurantes. Com a orientação de historiadores, Mauro procurou fazer uma cuidadosa reconstituição histórica. Estas cenas foram filmadas nesta praia deserta da Ilha d'Água, na Baía da Guanabara. Em 1936, quando o Descobrimento do Brasil foi filmado, ainda era possível recriar no Rio de Janeiro o litoral brasileiro de 1500. Descobrimento do Brasil foi a produção mais cara e ambiciosa de Humberto Mauro. O filme recebeu muitos elogios na época e também a crítica e o protesto do escritor Graciliano Ramos, que gostou muito
mas acusou Humberto Mauro de dourar a pílula dos portugueses. Graciliano Ramos escreveu: a intenção dos criadores da melhor película brasileira não foi denegrir o invasor, foi melhorá-lo, emprestar-lhe qualidades que ele não tinha. Lamentamos que nesse trabalho de Mauro, trabalho realizado com tanto saber, se dê ao público retratos desfigurados dos exploradores que aqui vieram escravizar e assassinar o indígena. Uma das melhores sequências do filme é esta. Humberto Mauro fez celebrar diante da câmera a primeira missa no Brasil. A música é de Villa-Lobos, que compôs especialmente a trilha sonora do filme. No próximo segmento surge Atlântida. Com a chegada do Estado Novo, aumentou a interferência do governo na produção do cinema no Brasil. As primeiras leis criadas para apoiar o cinema acabaram sendo contraproducentes. O Estado Novo também foi desastroso para os documentaristas. Com a criação do Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, o próprio governo passou a dominar o mercado. De preferência, mostrava cerimônias oficiais. Quando tratava de cinema, o DIP registrava visitas de cineastas americanos ao Brasil. Essas visitas faziam parte da política de boa vizinhança do presidente Roosevelt, que tentava consolidar apoios aos Estados Unidos na guerra contra a Alemanha. Aí está a chegada do ator Douglas Fairbanks. Estes eventos garantiam as boas graças do governo americano com Getúlio e aprofundavam o domínio do mercado brasileiro. Walt Disney veio lançar o filme Fantasia e preparar os desenhos animados Você Já Foi à Bahia e Alô, Amigos. Depois da estreia de Cidadão Kane, Orson Welles, uma celebridade aos 26 anos de idade, veio para filmar 2 histórias brasileiras da sua trilogia latino-americana. Depois de 6 meses de trabalho e de enfrentar o protesto do governo brasileiro por filmar negros, as filmagens foram interrompidas pela produtora RKO. Os cineastas americanos em visita ao Brasil acabavam se encontrando com o cinema brasileiro. Depois de serem recebidos como de hábito por Getúlio Vargas, o diretor John Ford e o fotógrafo Greg Toland assistiram em 1943 o início da filmagem do primeiro filme de uma nova produtora, a Atlântida. Nas próximas 2 décadas, a maior parte dos filmes feitos no Rio sairiam destes estúdios. Muitos seriam chanchadas, gênero que a Atlântida viria a consagrar. Mas na sua primeira fase, a Atlântida fez filmes com temas sociais. Moleque Tião, o filme de estreia, era um drama com Grande Otelo no papel principal. O filme fez muito sucesso, mas foi totalmente perdido, só restando estas cenas feitas pelo DIP.
pilas e mais pilas e mais pilas. O filme foi um sucesso espetacular. Inclusive, nesta época, deu-se um fato muito interessante. Havia uns cartazes do Dr. Getúlio Vargas, pregados na Galeria Cruzeiro, e pregavam o cartaz do Moleque Tião em cima do cartaz do Dr. Getúlio Vargas. Então, aparecia um pedaço do Dr. Getúlio Vargas e outro pedaço do cartaz do Moleque Tião. Era uma pose que ficou muito célebre, era assim. Em 51, uma novidade no cinema brasileiro. Uma perseguição de automóvel filmada em plena Avenida Atlântida. O filme é Maior que o Ódio, dirigido por José Carlos Burro. Como Moleque Tião, era um drama social produzido pela Atlântida. Depois que a mamãe morreu... Os dois personagens principais, quando meninos, são feitos pelo cantor Aguinaldo Raiol, à esquerda, e o jornalista Ivan Lessa. Quando adultos, os atores são Jorge Doria e Anselmo Duarte. É sempre assim. No princípio você não quer, tem medo. No fim acaba topando. Isso era antigamente. Ora, pode ser arriscado, mas compensa. Anselmo faz pela primeira vez o papel do vilão. Aqui o personagem dele é assassino, ladrão e gigolô. Ilka Soares é a mocinha. Eu esperei tanto por esse momento. Eu estou ficando tonta. Tá tudo rodando. Eu acho que não devia mais beber. Mas eu quero. Eu estou vendo você tão distante. Está tudo tão distante. Estou aqui, Wanda. Ao seu lado. Para sempre. Nessa época que eu fiz o Maior que o Ódio, eu era noiva do Miro Cerne, que não era ator e não sonhava em ser ator. O Miro Cerne acabou sendo ator por minha causa, ele tinha muitos ciúmes de mim. Então, inclusive no Maior que o Ódio, ia ter uma cena de beijo, teve uma cena de beijo, que era a cena fantástica do filme, a mais ousada do filme, que não chega nem aos pés dos beijos de hoje, nem da televisão, que era até uma coisa casta, que o Miro se plantou no estúdio e não admitia, queria vigiar o beijo, como é que o outro, e o Anselmo tinha uma fama de conquistador, e realmente ele era, e era um homem muito bonito. E então o Miro ficou lá, então eu não conseguia fazer a cena, o Anselmo não conseguia, ninguém ficava natural. Então o Zeca Burro resolveu não fazer a cena e resolveu não marcar o dia que era para o Miro não aparecer. E foi feito assim, de surpresa, de repente fazer a cena e o Miro não estava lá. Cerca de 3 anos depois da filmagem desta cena, Ilka e Anselmo se tornariam marido e mulher. Tornei-me ebre na bebida, busco esquecer aquela ingrata que eu amava e que me abandonou, apedrejado pelas ruas, sigo a sofrer. Não tenho lar e nem parentes. A Cinédia também continuava ativa e, em 46, reuniu num só filme elementos do drama e do musical. O Ébrio foi inspirado num grande sucesso do cantor Vicente Celestino,
que faz o papel principal. O filme foi dirigido por Gilda de Abreu, mulher de Vicente, e que também era atriz importante na época. Foi dela o papel principal de Bonequinha de Seda. Num depoimento dado a Ana Maria Magalhães em 76, a própria Gilda faz uma revelação surpreendente. Até hoje eu não entendo nada de cinema. Nada de técnica de cinema. Nada. Simplesmente intuição. A intuição de Gilda deu certo. O Ébrio é até hoje um dos maiores sucessos de público do cinema brasileiro. Oswaldo Massaini, produtor que trabalhava na Cinédia, lembra da carreira comercial do filme. Foi um dos maiores sucessos de público que o cinema contemporâneo já viveu. Em número de pessoas que foram assistir ao Ébrio, nenhum outro filme nacional ou estrangeiro obteve até hoje. Era uma loucura. Eu até vou citar uma particularidade. Eu tinha 2% de comissão de renda, na renda do Ébrio, foi com o dinheiro porque eu me casei. Em meio aos dramas que prevaleciam na década de 40, foi produzida uma comédia inteiramente fora dos chavões da época. Feita em 47, a ação do filme se passa 28 anos depois, em 1975. Uma Aventura aos 40 foi dirigido pelo médico e dramaturgo Silveira Sampaio. A televisão ainda nem tinha chegado ao Brasil, mas essa comédia futurista já imaginava um estranho aparelho de TV. O professor Carlos de Miranda sempre se mostrou um menino inteligente, comportado e muito aplicado aos estudos. Protesto. Mas que direito tem o senhor de protestar? Eu sou o professor Carlos de Miranda. Oh, muito prazer, professor. Espero que o senhor se agrade do nosso programa. Não está me agradando nada. Minha infância não foi nada disso que o senhor está dizendo aí. Através de um programa sobre sua vida, no dia dos seus 70 anos, um famoso psiquiatra relembra uma paixão vivida aos 40. Leve e engraçado, o filme mostra a vida da classe média urbana e é muito original para a época. A aventura termina quando a mulher descobre o caso do marido. Não me adiantava querer iludir. Eu não havia ficado louco de repente, não. Era minha mulher, a minha própria. Estas cenas da chegada dos pracinhas depois da Segunda Guerra Mundial foram usadas no filme. Misturar cenas documentais com as de ficção era um velho recurso do cinema brasileiro. Aqui vemos Luiz Carlos Prestes chegando para uma manifestação política. Era o fim da ditadura do Estado Novo. O Brasil ia iniciar um período de democracia. No próximo segmento, as primeiras chanchadas e o humor incomparável de Oscarito.